Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar alguma coisa um pouco diferente. Não é muito comum eu falar sobre isso, não, mas é importante. Nós vamos falar sobre os sonhos e a Bíblia. Saiba que os sonhos, eles são uma das maneiras de Deus falar conosco. Existem várias outras maneiras. Eu até vou aconselhar você, quem se interessar por sonho, que busque na internet o profeta Vinícius Iracete. Eu já fiz vários cursos com ele e é um profeta de Deus, um homem de Deus, uma pessoa assim, muito ligada em Jesus e na palavra de Deus. Então, ele teve um texto que ele listou 22 maneiras de Deus falar conosco. Bom, então aqui nessa fala nós vamos passar pela Bíblia vendo exemplos de pessoas com as quais Deus falou. Vamos ver as advertências que Deus fez e ele falou por quais motivos, né? Por aviso, por revelação, para liberação de dons. Então, a gente vai aprender algumas coisas sobre os sonhos. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber que há algumas características dos sonhos que você deve prestar atenção. Bom, eu sempre gosto de falar, né, de reforçar o que a Bíblia é. É uma carta de amor da parte de Deus para nós. E a própria Bíblia fala, em Mateus 4,4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 também está escrito: toda a escritura é inspirada divinamente e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, Deus fala conosco, a principal maneira é através da sua palavra. Bom, de cara, eu vou começar já pelos exemplos de pessoas que sonharam na Bíblia. Então, a gente vai passar aqui por vários exemplos, várias pessoas que sonharam. Então, a gente vai começar com Abimeleque. Gênesis 23 diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto será por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então, isso é em relação a Abraão, porque Abimeleque pegou Sara, né? E ia, tipo assim, né? Ia ficar com ela, mas Deus não deixou. Deus avisou em sonho, porque não toma essa mulher. Eu mesma não te deixei possuí-la para que você não morresse. Então, é um aviso. Deus fala e nesse caso ele estava avisando Abimeleque. Aí vamos para Gênesis 28, verso 10 e 12. Partiu, pois, Jacó de Beersheba e foi a Harã, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, isso foi uma revelação que Deus deu a Jacó, que é possível comunicar Deus e os homens. Então, o sonho de Jacó, esse sonho, assim, é muito abrangente, a gente poderia ficar aqui falando um tantão, mas a gente, né, vai, assim, passar por cima dos exemplos dos sonhos, para focar, assim, nos princípios dos sonhos. Então, aqui Jacó teve uma revelação através desse sonho. Labão também recebeu um aviso da parte de Deus. Ele estava brigando com Jacó, ele ia perseguir Jacó. Então, lá em Gênesis 21, 24, diz assim: veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Então, o Senhor avisou: ó, Jacó é meu amigo, não mexe com ele, não. Então, Deus avisa, Deus revela, Deus mostra
São várias as razões pelas quais Deus comunica conosco através de sonhos. Agora, vamos a Gênesis 37:5. José. Teve José um sonho, desculpe, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, esse sonho aqui, porque a gente tem o sonho que é aquele o desejo da gente alcançar, que é o sonho acordado, mas essa fala de hoje é do sonho dormindo, tá? Então, esse verso aqui, ele até fala, as pessoas odiaram porque José contava os sonhos e eles ficavam indignados. Então, isso se extrapola também para que as pessoas não contem muito os seus planos e projetos, mas o foco não é esse. E José teve vários sonhos, interpretou vários sonhos, e no 37:19, eis lá vem o sonhador morre. Ele era até conhecido aí, lá vem o sonhador. E então José teve vários sonhos, foi usado para interpretar sonhos. Então, inclusive aqui, o copeiro e o padeiro, no Gênesis 45, tiveram sonhos e José interpretou o sonho de cada um. Então, foi previsão do que iria acontecer. José teve a revelação, mas o padeiro e o copeiro, eles não. O sonho era assim, um ia ser restaurado a sua posição. Essas duas pessoas serviam ao faraó, e o faraó ficou um dia com raiva deles e mandou para a prisão, e José estava preso lá, e José interpretou o sonho. Um seria restaurado a sua posição, o outro seria justiçado. Mas essa pessoa que José lembrou, que José interpretou corretamente o sonho e que viveu, esqueceu de José. Então, vou fazer só um parêntese aqui. Aí você fala assim, não, mas fulano esqueceu. Mas o parêntese que eu vou fazer é sobre está tudo debaixo do controle de Deus. Olha só. Desculpa. Se José tivesse ido imediatamente, ele estava na prisão. Por intermédio do copeiro, ele ia ser um copeiro lá no reino. Mas passado o tempo, quando o faraó sonhou e o copeiro lembrou de José, José já chegou lá na posição de ser o segundo no reino. Então, às vezes, a gente acha ruim que as coisas estão demorando, mas tem, além do propósito, tem o tempo certo, o tempo adequado. Então, se José tivesse logo ido lá para o palácio, ele ia ser um serviçal comum, mas no tempo certo, até que o faraó sonhasse, ele interpretasse o sonho do faraó, a história foi outra. Então, fecha parênteses. Então, o copeiro e o padeiro sonharam e Deus tinha dado graça a José para interpretar sonhos. Então, há uma graça, há um presente de Deus em dar interpretação. Então, assim, nós estamos falando aqui de pessoas que sonharam. E, de quebra, eu estou falando daqueles que revelaram sonhos. Faraó também sonhou. E José interpretou o sonho dele, que lhe valeu ser alçado à segunda posição no Império Egípcio, que era o maior império da época. Bom, continuando, pessoas que sonharam, olha só. Aviso e revelação para uma terceira pessoa. Gideão, ele foi chamado para livrar o povo de Israel. E aí ele resolve ir lá no acampamento dos inimigos. E chegando lá, ele ouve um homem contando um sonho para o outro. E este sonho foi revelador para Gideão. Então,
interessante, né? Esse caso de um sonho de uma segunda pessoa valer, né? Foi importante para Gideão. Então, dois homens que nem tem nome aqui sonharam. Então, sonho era uma coisa comum. Não era só para as pessoas elevadas, pessoas diferentes. Não, Deus sempre liberou sonhos para seu povo. Agora vamos lá em 1 de Reis 3:5, que fala de Salomão. Olha, esse eu quero ler o versículo inteiro. Diz assim: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Olha só, e Deus deu dom de sabedoria para Salomão em sonhos. Olha que coisa tremenda. Então, assim, você já viu aqui várias funções de sonhos, né? Foi para avisar, foi para revelar, foi para liberar dons, foi, né, para dar direção. Falou para Abimeleque, ó, não toca essa mulher, não. Então, assim, é muito tremendo. Deus fala conosco com vários objetivos. Agora vamos a Jó. Jó, no verso 33, 14 e 15, ele está assim contando. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Isso aqui para lembrar que eu não estou falando desse sonho de desejo, de projetos, de plano. Estou falando desse sonho que Jó descreveu aqui. E interessante que ele exorta que, às vezes, Deus fala uma, duas vezes. E muitas vezes a gente negligencia. Então, eu estou falando esse vídeo aqui justamente porque muitas vezes, pelo uso errado, pelas falsas profecias, pelas falsas interpretações, muitos cristãos se afastam desse tema, torna-se tabu. E, na verdade, eu posso confessar que para mim era um pouco, sabe? Então, você deve ter cuidado, mas não eliminar, não negligenciar os sonhos, porque Deus fala através de sonhos. Vamos a Daniel. Daniel, no verso 17, fala assim: mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, Deus deu a ele entendimento para interpretar sonhos. Mas não só ele interpretava, ele também tinha sonhos. Olha só, no Daniel 7:1 diz assim: no primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, aqui você já tem mais uma dica. Quando você sonhar, você escreve o sonho. Quer dizer, não é aquele sonho que você sente que falou com você, que te deu, às vezes, até um incômodo, uma coisa assim. Porque tem sonho que é, vamos dizer, de cabeça cheia, de coisas que você viu o dia inteiro. Tem sonhos que vêm por alucinação, por tomar remédio. Tem vários tipos de sonho. Nós estamos falando aqui aqueles sonhos que eu vou dar o nome assim de profético, que Deus está comunicando sua vontade para nós, que Deus está se comunicando, falando conosco, e nós vamos ouvir, porque tem outros tipos de sonho, que esse daí, vamos dizer, sonhos fisiológicos. Você encheu a cabeça, ficou o dia inteiro trabalhando com um certo assunto, de noite tende a sonhar isso, ou então, né, quem toma certos remédios também induz a sonhos, né? Drogas induz a sonhos também, mas não é desses que nós estamos falando. Então, Daniel, ele tinha a sabedoria, o entendimento, a revelação para interpretar sonhos, mas ele também sonhava. E o Nabucodonosor, né, que era o rei lá da Babilônia. Em Daniel 2:1 fala: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e ele acordou e não conseguiu dormir mais. Então, aí ele ficou tão perturbado, só que ele, nesse caso aí, ele não lembrava do sonho. Aí, como ninguém interpretava, ele mandou matar todos os sábios. E Daniel era sábio na corte desse rei, também teve a sentença de morte. Mas aí,
chegou a Nabucodonosor a notícia de que Daniel interpretava. E ele orou a Deus e pediu a Deus que desse a ele a revelação. E ele, assim, ele agiu antes de ter a interpretação. Ele falou, não, eu não quero morrer e nem quero que todos morram. Então ele chegou até os oficiais do rei e falou, não, pode falar com o rei que eu tenho a interpretação. Antes dele ter. Então ele confiou em Deus, deu passo. A gente fala que os sinais seguirão os que crerem. É por isso, Daniel foi e falou, ó, pode falar que eu tenho a interpretação. Ele orou e Deus deu ele a revelação do futuro. Bom, então esses são exemplos que eu separei do Antigo Testamento. E agora, pessoa sonhada, mas e como é que você pode me perguntar, né? Como é que você sabe que Deus está falando? Aí eu costumo dizer que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então está lá em Números 12:6, diz assim, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então guarda aí, aqui está falando que Deus fala com o profeta. E aí, só que Deus exorta também, porque pessoas podem se desviar de ficar dando tanta atenção a sonhos, se focar tanto em sonhos, que vai se desviar. Olha só o que Jeremias fala lá no capítulo 23, verso 25. Tenho ouvido o que dizem profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Então, tem o sonho verdadeiro, o sonho que Deus está falando conosco, mas tem sonhos que provêm assim, da dinâmica do dia, vamos dizer, da nossa biologia, de remédios, vamos dizer, da química biológica, mas tem sonhos que eu costumo dizer que é do chifrudo também. Ele é capaz de influenciar pessoas. Então, você tem que discernir qual é a fonte do sonho. É de Deus? É de você mesma? Ou é do inimigo das nossas almas, que eu chamo de chifrudo? Então, se o sonho não provém de Deus, ele vai te deixar perturbando, ele vai te afastar de Deus, ele vai te confundir. Então, no verso 25 do capítulo 23 de Jeremias, falou, né, que tem gente que profetiza mentira. Aí, no 32 também fala, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta e faz errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo. Então, o sonho tem um objetivo, tem uma finalidade. Você viu todos os exemplos que nós vimos, foi para avisar, foi para revelar, foi para dar direção. Então, tem um objetivo. Não é para você ficar perdendo tempo, se envolvendo em interpretação de sonhos, coisas que te desviem da palavra de Deus. Quando a gente fala que Deus fala conosco através dos sonhos, é algo que vai ser proveitoso, que é para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente receber uma direção, um direcionamento. Então, se você usa o sonho para outras coisas, a própria palavra está nos exortando a não dar ouvidos a essas profecias mentirosas, sonhos mentirosos. Ele fala também no 29, Jeremias capítulo 29, verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Talvez por isso muita gente fica meio resistente ao sonho, porque tem o sonho influenciado pelo diabo, mas tem o que Deus conversa, o que Deus fala. Nós vimos aí quantos exemplos? Foram 9 exemplos. Bom, aí agora a gente viu exemplos, viu que Deus fala em sonhos, vimos que Deus exorta a você não se desviar por conta de que agora meu
Meu hobby é sonho, vou me dedicar a qualquer tipo de sonho. Não. O sonho é Deus está falando com você. Então, o objetivo é você discernir a voz de Deus para aproveitar aquilo para ser um aviso, ser uma direção, para te orientar. Vejamos aqui Daniel 2, do 26 a 28. Naquele caso lá do Nabucodonosor, que sonhou um sonho que ele nem lembrava, e Daniel fez a lembrança do sonho, ninguém tinha conseguido fazer o rei não, dizer o que o rei sonhou. E eles falavam, não, o que o senhor está pedindo é uma loucura, não existe isso. E aí Daniel responde a esse questionamento, se ele saberia isso. Ele falou, olha, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que estivesses na sua cama são estes. E aí, Daniel revelou o que era. Então, gente, agora nós vamos... Eu falei para segurar aquele versículo que eu li, que falava que se houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos me falarei com ele. Então, nós já sabemos que Deus fala com o profeta. Mas agora eu vou te perguntar, é só com os profetas? A gente vai ver que não, olha só. Porque em Jesus tudo se ampliou. Deus escolheu um povo para ensinar ao homem através daquele povo, que é o povo de Israel, para mostrar aos homens os seus princípios, como viver com Jesus e como viver, né, com Deus. E depois, através de Jesus, ele amplia a bênção para todos os homens sobre a face da terra. Então, eu vou ler lá, em Joel 2:28, é Deus revelando sua vontade para nós através de sonhos. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, esse é o projeto de Deus para nós todos. Depois quando? Isso é Joel falando a respeito de Pentecoste. Pentecoste foi o dia que o Espírito Santo de Deus foi derramado, né, sobre todo homem. E até o dia de hoje, quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo e ele está acessível a cada um de nós. Então, em Atos 2 é dito, confirmando a palavra de Joel 28, Atos 2,17 diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Então, gente, é extraordinário. A bênção está estendida para nós, está disponível para nós, para todos nós. E você vai falar assim, não, mas e aí? Cadê os exemplos do Novo Testamento das pessoas sonhando? Já vou te dar. Vamos ver. José, o marido de Maria. Então, olha só, em Mateus 1:20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que ele estava projetando? Ele estava projetando abandonar a Maria para ela não ser apedrejada, porque uma mulher que não estava casada ainda, só comprometida, que ficasse grávida, deveria ser apedrejada. Ele falou, não vou fazer isso, então vou deixá-la em secreto. Mas um anjo apareceu para ele, deu a direção, avisou a ele. Não, o que dela é gerado é do Espírito Santo. Aí José, né, aceita Jesus, cria ele, e, né, a história está toda lá. Em Mateus 2,13, o menino já tinha nascido, e aí
em sonhos, o Senhor apareceu a José, avisando para ele ir para o Egito, porque Herodes ia matar. Então, aquele sonho serviu para salvar a vida dele. Então, Deus avisou de um perigo, falou em sonho e José discerniu. Também ele lá no Egito, Deus em sonho apareceu para ele, falando que Herodes tinha morrido. Tá? Mateus 2,19. E em Mateus 2,22, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Então aqui você vê 4 sonhos José teve, que o avisou, que o livrou da morte, né? Então o sonho, Deus falou com ele e o livrou destas várias situações. E mais um sonho aqui é da mulher de Pilatos. Está lá em Mateus 27,19, que diz assim: estando ele assentado no tribunal, quem? O Pilatos. Sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo. É quando Pilatos estava julgando Jesus. Porque num sonho muito sofri por causa dele. Então, sonhos que perturbam, né? Então, o que a gente viu até agora? Que Deus falou com muitas pessoas no Antigo Testamento, continuou falando no Novo Testamento, que ele estendeu a comunicação dele para além dos profetas, estendeu para todos nós que cremos em Jesus, que recebemos o Espírito Santo. E qual versículo-chave? É isso, para ficar firme na sua mente. O Daniel 2,28, que eu não vou repetir, que é o que... Aliás, Daniel 2,28 é aquele que fala que há um Deus no céu que revela mistérios. Então, o nosso Deus é um Deus de mistérios. E no Atos 2,17, fala que do meu espírito Deus derramará sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Então, é para todos nós. Então, já caminhando para a conclusão, hoje nós vimos através da Bíblia que Deus fala com os homens através dos sonhos. Vimos que a Bíblia nos exorta a não gastar muito tempo com sonhos para não nos desviar, buscando interpretação fora da palavra, fora de Jesus, fora do Espírito Santo. Por quê? Porque tem 3 princípios aqui. Para interpretar os sonhos somente com Jesus e Espírito Santo. Nenhum sonho irá contra a palavra de Deus. Se o sonho é de Deus e é sonho para o bem, ele não tem como ele ir contra a palavra de Deus. Mas e aí, como é que você vai saber? Aí que tal? Você tem que estar junto e misturado, buscando a palavra. Assim, o conhecimento da palavra é a principal maneira de ouvir Deus falar conosco. Que Deus fala conosco primeiramente através da palavra. Aqui, sonhos é mais uma, né, das 22 maneiras que o profeta Vinícius Iracete listou. Então, você tem que conhecer a palavra. Os sonhos, eles são codificados. Por quê? Para a gente buscar a Deus. É como se fosse assim um estímulo, né? Se ele viesse tudo clarinho, tudo certinho. Era você o interpretador, você não precisaria de orar, de buscar a Deus. Então, eles vêm em código justamente para a gente buscar a Deus. Bom, então, nós vimos que Deus fala conosco através de sonhos. Então, vamos fazer a nossa oração de repetição. Eu agradeço a Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo para viver em mim. Eu agradeço a Deus, porque Deus falou, fala e falará comigo. Eu agradeço a Deus por sua palavra, porque Ele se revela primeiramente através da sua palavra. Eu agradeço a Deus porque eu posso buscar a interpretação dos sonhos e tenho certeza que Deus dá. Se eu buscar com todos aqueles princípios, com aquela sinceridade de coração e buscar, assim, para aproximar a minha intimidade com o Senhor. Eu agradeço a Deus porque o Senhor mesmo envia profetas para a sua igreja.
Eu agradeço a Deus porque através do Espírito Santo ele disponibilizou a todos as interpretações, as revelações, as visões, os sonhos, as profecias. E eu agradeço no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Mas eu também tenho que continuar a agradecer porque eu acho que a gratidão, ela assim, é como se fosse o motor da disposição do nosso coração de querer ouvir, de agradar a Deus. Então eu agradeço porque eu estou viva. Eu agradeço porque eu fui alvo do teu amor. Eu oro para que cada um de nós receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus pela sua e pela minha vida. Eu oro para que tenhamos sabedoria, entendimento, inteligência para extrair da palavra as revelações que Deus quer nos dar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Compartilhe, comente, quem sabe pode servir para alguém. E mais uma vez, muito obrigada.